Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. As tensões e provocações militares no mundo continuam sendo uma ameaça de uma guerra mundial. Veja, uma matéria que foi publicada em um jornal da Alemanha me chamou a atenção. Veja o que diz o título. Provocações da Polônia contra a Rússia podem resultar em guerra mundial e milhões de mortes. De acordo com essa matéria, a Polônia está provocando, de todas as formas possíveis, um confronto militar com a Rússia, o que poderá levar a consequências desastrosas. Atualmente, a Polônia não está medindo esforços para provocar um ataque da Rússia. E conforme a mídia alemã, o objetivo do governo da Polônia seria se vingar da Rússia com a ajuda da OTAN, em caso de uma terceira guerra mundial. A matéria ressalta que a Polônia e seus aliados ainda não foram capazes de entender o perigo dessas provocações contra a Rússia, e que essa atitude do governo polonês pode acabar provocando uma guerra nuclear, levando à morte de milhões de pessoas. Vale lembrar que o Ministério de Defesa da Rússia tem afirmado que a Polônia tem aberto o caminho para o envio de armas para a Ucrânia. Veja, essa tensão militar entre a Rússia e a Polônia tem aumentado desde o início da guerra na Ucrânia. Veja, um dos momentos mais graves que quase provocou uma guerra entre a Polônia e a Rússia aconteceu no mês de novembro de 2022. Um míssil explodiu no território polonês, abrindo uma enorme crise política e militar. Uma crise que envolveu os Estados Unidos e os países membros da OTAN. Sendo assim, vamos fazer uma breve revisão sobre o que foi aquela crise. Um míssil explodiu no território da Polônia. Uma explosão que aconteceu bem perto da fronteira com a Ucrânia. Isso provocou, no primeiro momento, uma grande tensão nos países da Europa e nos Estados Unidos. O primeiro-ministro da Polônia já convocou uma reunião de emergência. Nesse ponto, vale destacar que a conferência do G20, o encontro que reúne as maiores economias do mundo, está acontecendo até o dia de hoje. A notícia da explosão do míssil na Polônia pegou todos os líderes do G20 de surpresa. Mas por que esse fato se tornou uma grande preocupação? Acontece que a Polônia é um país membro da OTAN. Aqui, só para lembrar, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo da OTAN, de um modo geral, foi criar uma aliança entre vários países para se contrapor à antiga União Soviética. Surgiu então uma aliança de segurança entre os países membros da OTAN. Ou seja, a proposta é que, caso um dos países membros da OTAN seja atacado, os outros países entram na guerra contra o país agressor. Veja, como a Polônia é um país que pertence à OTAN, o perigo de uma guerra contra a Rússia se tornou possível de acontecer. Mas por que, logo nas primeiras horas, a Rússia foi acusada de ser a responsável pelo míssil que explodiu na Polônia? Como a gente sabe, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou há vários meses. Uma guerra em que os Estados Unidos e os países da OTAN apoiam a Ucrânia. Logo depois da explosão, as notícias afirmavam que o ataque ao território polonês foi provocado pela Rússia. Mas o governo russo, através do seu Departamento de Defesa, afirmou que a Rússia não atacou a Polônia. Por outro lado, o governo da Ucrânia está acusando a Rússia de ser a responsável pelo ataque à Polônia. Algo que até o momento não foi provado. Veja, todo cuidado é pouco diante das várias informações e versões que estão chegando. Quando há países em guerra, muitas fake news ou informações falsas são espalhadas.
Até agora, os Estados Unidos e os países da OTAN estão buscando ser cautelosos. Não querem fazer acusações sem provas concretas. No dia de hoje, o dia seguinte à explosão na Polônia, as informações começaram a mudar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que tudo indica que não foi a Rússia que disparou o míssil contra a Polônia. O presidente americano disse que a explosão teria sido causada pela defesa antiaérea da Ucrânia. Conforme podemos ler nessas matérias, Biden informou à OTAN e G7 que a explosão na Polônia foi causada pela defesa antiaérea da Ucrânia. E nessa outra reportagem podemos ler: Biden, presidente dos Estados Unidos, diz que a Rússia pode não ter disparado míssil contra a Polônia. Depois, foi a vez do próprio presidente da Polônia fazer a seguinte declaração: nada indica que tenha sido um ataque contra o país. Veja, todos os países membros da OTAN sabem que acusar a Rússia sem provas pode aumentar a tensão militar naquela região. E o pior, pode acabar provocando uma guerra mundial, envolvendo os países que fazem parte da OTAN e os Estados Unidos. Como já falei aqui em outros vídeos, uma terceira guerra mundial em nossos dias seria uma guerra nuclear. Isso porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos e muitos países da OTAN possuem bombas nucleares. Uma terceira guerra mundial seria o começo do apocalipse nuclear, uma ameaça à humanidade.